Cheguei, YouTube! Finalmente, né? Depois de aí algum tempo que eu já estava me programando para isso, na verdade levaram alguns anos, porque eu já queria ter iniciado anteriormente. Infelizmente não foi possível, né? A vida tem essas questões. Eu acredito que tem uma hora certa para tudo começar, para tudo acontecer, né? Tudo tem um propósito. E eu tô feliz, né, por estar aqui hoje e estar iniciando essa jornada. E, bom, me apresentando, né? Eu sou a Beatriz e assim, pessoal, eu vou trazer vídeos aqui voltados muito para o cotidiano, né? O nosso cotidiano, assuntos do dia a dia que nós vemos aí e principalmente assuntos voltados para o lado da espiritualidade. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a estar aqui comigo acompanhando e já se inscrever no canal para não perder, viu? Nenhum vídeo. Principalmente ativar o sininho das notificações, não esqueça, para que você seja avisado, né, de novos vídeos. Se você estiver aí, de repente, chegando agora nesse período que eu estou subindo os vídeos, então você pode acompanhar. E para quem futuramente chegar aqui, né, no canal e ver, né, que esse daqui é o primeiro vídeo, você pode estar entrando aí no meu canal e estar acompanhando os vídeos mais atuais também, tá bom? E, bom, chega de falação, né? Vamos iniciar o vídeo. Ah, mas um recadinho que eu estava esquecendo, eu vou deixar também depois o meu Instagram, tá bom? Para vocês estarem aí acompanhando, porque tá um pouquinho desatualizado, eu confesso, mas eu vou voltar lá a postar, trazer novos assuntos, novos temas, reflexões, então eu já vou deixar aí para vocês acompanharem. E vamos pro vídeo, né? Vamos começar o assunto de hoje. Então, eu estava aqui em casa outro dia pensando, né, em algumas questões, estudando, né, a Bíblia, porque graças a Deus eu sou cristã de nascimento, eu fui ensinada, né, em casa desde pequenininha a servir ao Senhor. E essa tem sido a minha vida até aqui, vivendo, tropeçando, aprendendo, crescendo, amadurecendo, sendo uma pessoa normal, comum, né, como todas as outras, mas Deus tem me feito crescer, eu tenho tido esse crescimento espiritual, assim, muito especial para mim. Hoje o dia está bem movimentado por aqui, se vocês ouvirem algum barulho aí da rua, eu peço que vocês não reparem, está bem movimentado. Então, voltando a essa questão, eu estava refletindo e pensando, por que existem tantas crenças no mundo hoje, né? Eu nasci cristã, eu já fui ensinada nessa caminhada, a seguir nessa caminhada. E aí eu parei para pensar assim, por que será que só a minha religião seria a certa, né? Isso já há um tempo atrás, porque depois que a minha fase adulta já iniciou, eu já tive cada vez mais convicção da minha fé. Mas há um tempo atrás, na época da adolescência, né, eu ficava me perguntando assim, eu sei que Jesus existe, eu sei que é verdadeiro, ele é real para mim, mas eu fico pensando, eu não sei a história das outras religiões. Eu não sei como que foi que surgiram, o que cada pessoa acredita no mundo. E se o cristianismo, vamos trabalhar com essa possibilidade de que não fosse a única religião correta, né? Por que a minha seria a certa? E aí com isso eu fiquei com aquilo no meu coração e aí eu vi alguns assuntos aqui, uma pessoa comentando algo aqui a esse respeito, outra pessoa falando, né, outro tema sobre a crença, porque é o seguinte, eu acredito que o ser humano, ele está buscando o sentido da vida, né? Todos nós estamos querendo saber qual que é o sentido da vida. Então a ciência, ela aborda esse tema de diversas formas, né, da existência humana, do surgimento da vida humana, de qual que é o sentido da vida. A filosofia, ela trabalha em cima disso, né, do sentido da vida, do porquê que nós estamos aqui, qual é o papel do ser humano. E a religião, as religiões, elas também, elas falam alguma coisa voltada a isso. O cristianismo em si fala muito sobre isso, né? Que nós vivemos para Deus, somos para Deus. E cada religião tem o seu idealismo. Mas, gente, se nós formos parar para pensar, se for para nós termos uma crença, a gente começa a ver que as coisas tiveram um princípio, né? Tudo isso que a gente vive hoje,
a gente percebe que teve um início, teve que ter um início, teve que ter um ponto de partida. Se for para nós termos uma crença, ela tem que ser verdadeira, tem que ser algo que faça sentido, porque saindo disso, né, é ilusão. Nós estaríamos vivendo uma mentira, nós estaríamos vivendo, quem sabe, uma vida vazia, uma vida só por viver, uma vida que estamos aqui, nascemos, é passageira e levamos a vida trabalhando, construindo nossas coisas e é só isso, acabou? Não tem mais nada? Não tem uma coisa maior pela qual viver? E aí tem muita gente que acha isso besteira, né? Às vezes fala, é besteira você ficar pensando sobre isso, é besteira você perder o seu tempo com isso, vamos viver o hoje, vamos viver o agora e tudo mais. Mas se isso fosse o suficiente, as pessoas estariam vivendo vidas felizes, as pessoas estariam se sentindo completamente inteiras, né? Estariam completas. Mas entendendo, né, esse assunto, assim, refletindo sobre isso, a gente começa a perceber que a nossa vida, ela tem que ter um motivador, assim, para prosseguir, ela tem que ter uma engrenagem. Então, quando a pessoa não acredita em algo maior, não acredita em Deus, não tem uma fé, ela começa a colocar a sua motivação em coisas do dia a dia para poder continuar a seguir, para continuar a ter alegria. Coloca a sua vida em hobbies, coloca a sua motivação em um relacionamento e essas coisas a gente sabe que isso não preenche totalmente o coração humano. Isso não faz sentido totalmente para o ser humano, não é? Só ser apaixonado por alguma área da vida, alguma profissão, algo que você goste ou um determinado tema. Então, a gente começa a perceber que a vida ela fica vazia sem ter alguém por quem voltar a nossa alma. Ou seja, as pessoas fazem da ciência muitas vezes a sua religião, as pessoas criam religiões para poder voltar as suas almas para aquilo, para poder acalmar o seu espírito e ter paz interior. Mas como eu disse anteriormente, no início, não faz sentido se a gente colocar a nossa esperança e a nossa fé em algo que é ilusório, em algo que não é real. Aquilo só vai tirar o nosso foco do que realmente é importante. Então, se nós nascemos nessa terra e tem alguém, algum motivador por trás disso que vem trazer esse sentido para a nossa vida, significa que a nossa vida, nós precisamos viver com propósito. E Deus, Ele é um Deus que deseja se revelar. Ele deseja falar com o ser humano. A gente entende isso desde o início do mundo, porque Deus ele nunca quis ficar oculto de nós. Pelo contrário, Ele sempre quer estar do nosso lado, Ele quer sempre estar dirigindo a nossa vida, dirigindo os nossos passos para fazermos a vontade dEle e trazer alegria plena para a nossa vida, trazer bênçãos e, sabe, crescimento para nós. Então, quando nós vivemos sem Deus, quando nós vivemos longe dele, nós começamos a ficar perdidos, nós começamos a ficar vazios. Houve momentos enquanto eu estava mais distante, mais fraca, querendo encontrar algum sentido na vida, eu não me sentia completa, não me sentia preenchida só com as coisas. Parecia que sempre faltava algo dentro do meu coração. Então, gente, quando eu estava refletindo sobre essas questões, sobre esses assuntos, eu fui ler a minha Bíblia, como de costume, né? E ao ler a Bíblia de manhã, teve uma coisa que falou muito ao meu coração, assim, que tocou muito o meu coração. E essa passagem eu vou ler com vocês, tá lá em João 8, 31 a 32, que diz o seguinte: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, a gente começa a perceber que Deus ele sempre teve esse propósito no seu coração. O desejo de Deus é que
ele queria sempre se comunicar conosco. Então ele desejava libertar o ser humano do engano, ele desejava nos libertar de toda ilusão, de toda prisão que nós nos submetemos inicialmente, né? Infelizmente, quando o pecado entrou no mundo, nós ficamos presos, cativos, né? Vivendo uma vida de ilusão, uma vida que é fútil, uma vida que não faz sentido, uma vida que sem Deus é uma vida vazia. Nós nos sentimos perdidos. E entendendo que Deus se revela para o ser humano, no passado, ele falava diretamente com o homem e revelava as coisas, né, para nós. E hoje ele deixou a sua palavra, né? Claro que em cada época que nós vivemos existe uma forma de Deus trabalhar, uma forma de Deus agir, uma forma dele se comunicar, porque nessa terra, né, existem as fases, né, da qual Deus ele tem deixado na sua palavra para se cumprir, para finalmente ele executar o propósito final, que é acabar com esse mal. Esse mundo nosso aqui que nós vivemos, ele não é para ficar assim para sempre. Não é para ficar essa vida vazia e maldosa, onde tem tanta guerra, tanta tristeza, tanto sofrimento. E aí a gente se acostuma com a vida cotidiana, né? A gente acostuma com assim, eu tô passando por um sofrimento aqui, mas logo isso vai passar, tem esse momentozinho de alegria. E aí eu tô vivendo isso aqui, depois vem um problema grande na minha vida que eu tenho que enfrentar, né, uma situação difícil, e fica aquele ciclo, né, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, aí depois vem pequenas alegrias, mas depois vem outro problema, depois vem uma grande tragédia no mundo, vem essa sensação de medo, de você nunca estar 100% seguro, ou seja, será que essa é a vida que Deus queria que nós vivêssemos? Sabe, uma vida onde a gente nunca tem certeza exata do que vai acontecer, onde nós nos sentimos infelizes quase que o tempo todo, experimentando pequenos momentos de alegria, de prazer, e é isso e acabou? Então Deus não quer que o mal se prolongue para sempre. Né? Existe muito sofrimento nesse mundo ainda, existem muitas pessoas que estão em estado de agonia, e Deus não quer ficar contemplando isso pelo resto da eternidade. E a nossa vida, o sentido dela é nós vivermos para Deus. É nós vivermos uma vida que vai nos trazer felicidade, que nos vai trazer benefícios, mas que também vai viver em harmonia, trazendo benefícios e alegria para o outro, e onde nós vivamos para agradar a Deus. O certo existe sim, e o errado também existe. Tem gente que fala que essa coisa não existe certo, não existe errado. Existe a sua concepção e a sua visão de mundo, as suas crenças, aquilo. Não é assim. Porque se isso realmente fosse verdade, as coisas que nós queríamos fazer de diferentes formas, de diferentes métodos, daria certo. Nós teríamos diversos caminhos para chegar a um determinado lugar. E isso não é abrangente para todas as coisas. Algumas coisas funcionam assim, que às vezes você pega um outro atalho, um outro caminho, você encontra, você chega no lugar onde você queria chegar. Mas existem metodologias que não funcionam dessa forma, você tem que seguir ela corretamente. Igual, por exemplo, para você chegar à formulação de um determinado produto, não é? A gente sabe que utilizando-se ali de elementos químicos, a gente pode produzir uma hora ou um veneno, ou a gente pode produzir alguma coisa que vai trazer benefício para a saúde, né? Ou você vai produzir um medicamento, ou você vai trazer uma solução para um problema que uma pessoa enfrenta, ou você vai produzir um produto que vai trazer, por exemplo, hidratação para uma pele. Então, para você seguir esse processo, até chegar ao produto que você deseja, você tem que seguir um caminho, você tem que seguir o certo, você tem que misturar os elementos corretos. Então, assim é a nossa vida. A nossa vida não é uma vida que é para ser levada de qualquer jeito, sem pensar. A nossa vida precisa ter um equilíbrio, não é? Então, as pessoas não pensam a esse respeito, não compreendem. E isso é um assunto muito profundo, que eu pretendo trazer isso aqui mais vezes, abordar mais vezes esse tema, para que nós possamos refletir sobre isso e entender, compreender cada dia e ter esse crescimento. Porque a palavra, ela nunca vai se findar. A Bíblia, ela sempre é atual.
Por mais que as pessoas falem, né, que existem erros de traduções aqui e ali, mas quando a gente estuda ela toda completa, comparando aqui e ali, a gente percebe que é um livro dado por Deus, onde ele queria se comunicar com o ser humano através da palavra, porque ele sabia que o nosso coração estaria tão duro, mas tão duro e tão distante dele para ouvir a voz dele, que não adiantaria ele ficar se manifestando para nós. Não vou dizer que é impossível de o Senhor se comunicar conosco mesmo por manifestação, mas o nosso coração estaria tão duro no pecado, tão longe dele, que nós não conseguiríamos suportar a presença dele, sabe? Visível. Hoje nós não conseguimos. Se Deus se manifestasse para nós em glória, nós morreríamos. Por quê? Porque nós estamos ainda sujos, manchados pelo pecado, infelizmente. Mas então ele deixou a sua palavra para ter uma forma de se chegar ao ser humano. Então, como eu disse a vocês, Deus, ele quer falar conosco. Quantas e quantas vezes eu, na minha experiência espiritual, Deus precisa ser experimentado por nós para que possamos entender. E ele vai se revelar na hora que ele quer. Não é na nossa hora, não é no nosso tempo. Então, quantas vezes eu ali no meu momento em que eu estava precisando de algum auxílio, falando com o Senhor tem falado comigo no meu coração e eu tenho visto a presença real de Deus. Então, aqueles que dizem que Deus não é real é porque ainda não experimentaram a Ele. Então, eu digo para você que experimente, convide o Senhor para perto de você, que você vai ver a maravilha que é ter alguém tão especial que nos ama ao nosso lado. Então, isso aconteceu. De Jesus falar para os discípulos naquela época que, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos do engano. E como eu disse para vocês, teve um princípio no mundo, aonde tudo começou. Então significa que sim, existe a crença correta. Existe a verdadeira religião. Existe um Deus verdadeiro que deseja que o ser humano o conheça e o adore como o Deus que ele é. Não porque esse Deus é egoísta e quer toda a atenção para si, não, mas é porque ele merece, ele é o doador da vida, foi ele quem fez você e a mim. Foi ele quem criou tudo isso aqui, porque se não fosse por ele, nós jamais teríamos visto a existência deste mundo. Nós jamais teríamos visto o que é vida, nunca teríamos sentido o que é viver, nunca teríamos sentido o que é estar vivo se não fosse por ele. E hoje a ciência às vezes até trabalha juntamente com o cristianismo. Existem muitas pessoas que usam o cristianismo com a ciência. Mas se você for reparar, não existe nenhuma religião que seja tão completa quanto o cristianismo. Com respeito a todas as outras pessoas, sem querer atacar ninguém aqui, mas expondo a minha experiência de fé e vida que eu tenho visto há muito tempo, desde pequena, nada nunca fez tanto sentido na minha vida. Sabe? Nunca alguém tem me auxiliado tanto quanto a Deus. Então, assim, o que eu tenho a dizer para vocês hoje é justamente isso. Se apeguem com Deus. Antes que o tempo passe, antes que essa vida sucumba, te leve a findar a sua existência e você perder a sua oportunidade de vida que você tem hoje. Sabe? Igual eu disse, Deus, ele deseja que o ser humano o reconheça como Deus, porque se a gente for ir voltando lá atrás, a gente vai entender o princípio de todas as coisas, sabe? E Deus, ele fala aqui por meio de Cristo, né, ensinando os discípulos naquela época, ele fala o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, continuarão trazendo esperança para o mundo. Então, o que Deus mais queria era que o ser humano permanecesse na sua palavra e entendesse qual é o recado dele para a humanidade. E aí, todo o sofrimento que tem entrado nessa terra hoje, infelizmente, é justamente porque o ser humano não tem ouvido a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes Jesus tem falado para eles, para as pessoas lá no passado, para os fariseus, falado para eles ouvirem a palavra dele e eles não ouviam, criavam confusões e era onde surgia toda a sorte de incredulidade, maldade e destruição. Então eu espero que essa palavra de hoje tenha feito sentido para o seu coração
e que Deus continue trabalhando na sua vida a cada dia, te fazendo crescer, te fazendo ser feliz, te fazendo experimentar coisas maravilhosas e que Ele possa te abençoar a cada dia e você viver uma vida plena e feliz, completa nele. Porque eu tenho experimentado isso e conforme eu tenho experimentado isso, eu digo para você, faz sentido sim. Você não está perdendo nada estando com Deus, mesmo ainda que no sofrimento. A gente não perde nada com Ele, porque Ele sempre está ali disposto a nos ajudar. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima.